Adrilles Jorge, escritor, poeta, jornalista, comentarista, analista político, um cara que foi cancelado, mas não foi cancelado. Amanhã ele está de volta. Amanhã você faz o quê? Amanhã já faz Amanhã eu faço o Morning Show. Morning Show já às 10 da manhã. Eu volto fixo do Morning Show. Legal. Bom, fico muito feliz de ter você aqui, Adrilles Jorge, o cara que não foi cancelado, continua firme, continua forte e está cansado de falar de cancelamento. Pré-cancelado e ressuscitado. Não, mas esse é um assunto que não se esgota. Não tem como, né? Como é que a gente Porque escapa o cancelamento é simplesmente uma metáfora para o que está acontecendo no Brasil. Existe uma perseguição midiática, judicial, a pessoa simplesmente pelo direito à expressão, pelo direito a livre pensamento. E eu começo esse programa já discordando do meu querido amigo Guilherme Fiuza, porque o cancelamento, em grande medida, a perseguição, em grande medida, obedece sim, como o Fiuza fala, a um tipo de oportunismo mercadológico, mas esse oportunismo mercadológico tem nome, é progressismo. É um tipo de progressismo que está arraigado no judiciário, na seara política, na seara mercadológica, na seara publicitária e, sobretudo, na seara marqueteira. Você tem estudantes de comunicação, e eu falo isso de viva voz, porque eu fiz comunicação, eu fiz PUC, eu li toda a literatura marxista, meu bom Fiuza, li toda a escola de Frankfurt, nunca ouvi falar de um único autor liberal ou conservador na faculdade de comunicação, e as faculdades de comunicação não produzem apenas militantes que se travessem de jornalista. E aí a coisa mais terrível, em nome da militância, você renega o dever primeiro do jornalismo, que é descobrir e perseguir e investigar um princípio de realidade e um princípio de verdade. Você tenta, ao contrário, quando você é militante, adequar essa realidade à sua militância. E essa militância também está incrustada em departamentos de marketing, em publicitários, que chegam para um empresário que tem famílias a sustentar, empregados a sustentar, uma estrutura a se pagar e dizem: fulano, eventualmente, fez um gesto, deu uma palavra, fez um discurso que não se adapta ao princípio progressista que rege o mundo ocidental. Aí, eventualmente, o Adrilles é despedido. Aí, eventualmente, por ter dado um tchau. Aí, eventualmente, cria-se instituições paralelas à sociedade, como Sleeping Giants, que vão atrás de empresas e vão atrás de marcas que, eventualmente, perseguem pessoas, perseguem o salário das pessoas, perseguem o emprego das pessoas, massacram o caráter das pessoas e as pessoas saem canceladas. Isso eu estou dando um aspecto perverso que é só o financeiro, meu bom Fiuza. Mas também tem um aspecto judicial. Se eu perdi o emprego por causa dessa ditadura pseudo-progressista que quer calar vozes dissonantes que pareçam, note bem, pareçam conservadores, nem me considero um conservador, tá? Estou mais para liberal que conservador, que pareçam liberais, que eventualmente pareçam alinhadas ao governo, existe o judiciário que anula, que cancela, mas ele tira o emprego das pessoas por um princípio ideológico. Eu posso até concordar que existe um oportunismo, eu volto a reiterar, mas esse oportunismo é atrelado a uma hegemonia ideológica, sim, que eventualmente cria um mercado. Eu não acho, estava vendo você discutindo aqui, que a Anitta tenha sequer uma ideologia formada, ela não sabe nem a estrutura política do país, ela não sabe rigorosamente nada. Mas quando ela vê um nicho de mercado que percebe uma oportunidade de mercado, ela vai atrás. Só que ela é engolfada por uma ideologia. Percebe? Então essa ideologia, ela é mãe, ela é madrasta do cancelamento, das prisões, do cerceamento da liberdade que a gente vive hoje no país. Mas eu concordo com o Fiuza que os rótulos são extremamente perigosos, né? Com certeza. Se você for olhar ali, o que você prefere ser, conservador ou progressista? Se você não sabe o que é uma coisa... Progressista parece algo muito bom, né? Você quer o progresso, você quer o desenvolvimento. Conservador parece que quer ficar parado no tempo, no século retrasado. Esse nome. Então, eu entendo o que o Fiuza diz. É um golpe de marketing, no fim das contas, né? É um monte de armadilha, né? E aí a galerinha que é contra, por exemplo, o governo Bolsonaro aposta muito nisso, né? Mas é uma nomenclatura Lacombe, justamente... que obedece a um princípio ideológico, Lacombe. Você percebe isso, justamente... Conservador. Eu detesto, Fiuza, o nome conservador. Para mim, todo conservador é um progressista esclarecido, que não quer renegar as conquistas do passado e avançar para pensar o presente e exatamente pensar o futuro, não destruindo a tripartição dos poderes, a religião, a família, como quer um tipo de progressismo que demoniza
essas instituições sagradas na nossa sociedade. O oportunismo que eu vejo, mas vem a reboque de um pseudo-progressismo revolucionário, que quer fazer uma ruptura, que vem desde 1917, passa por 1968, e passa agora por essa nova esquerda identitária de marxismo cultural, que acha que o Brasil é essencialmente racista, nazista, fascista, machista, homofóbico. Ou seja, é sim um oportunismo, mas esse oportunismo está ancorado numa ideologia e numa ideopatia de esquerda. Só que essa ideopatia de esquerda deixou de ser um discurso, virou uma perseguição política, social, individual, a grupos, a jornalistas, a políticos, e ao próprio presidente da República, ou quem quer que se coadune à ideologia do presidente da República, que eventualmente está preso. A gente tem preso político, Fiuza, por crime de opinião. E cadê os presos políticos por crime de opinião, que, entre aspas, poderiam ser chamados de esquerda? Não existe nenhum. E aí, quem vai, Fiuza? Deixa eu pegar esse gancho. Não, só porque é o seguinte, acho que o Thomas Sowell é o cara que explica aqui essa complementariedade de pontos de vista. É a tirania da visão e o monopólio da virtude. O que a esquerda faz bem, e dentro do pensamento de esquerda é isso aí, é o Estado onipresente, progresso social, justiça social, essas baboseiras. O que a esquerda faz bem é monopolizar as virtudes. Então, os oportunistas, os empresários desprovidos de qualquer inteligência ou conhecimento político, como é o caso da Anitta, que não sabe nada de nada, eles vão sentir o cheiro, vão farejar onde está a oportunidade e vai estar sempre nas embalagens da esquerda. Você quer salvar o planeta? Então você é a Greta Thunberg. O que ela está pedindo? O Estado controlando tudo para impedir o aquecimento global. Isso é a esquerda, é a nova religião, é a nova ideologia socialista mascarada de ambientalismo. E por aí vai. Então eu acho que esse é o fio condutor. Mas eu queria jogar uma pergunta para o Adrilles, já que ele está aqui, e que ele passou pela mesma coisa que eu, inclusive na mesma empresa, né? Foi cancelado, uma distorção total do que eu disse, no caso do gesto que ele deu tchau, e eu ainda falei com ele, aguenta que nosso empregador aguenta a pressão, mas tem que deixar a poeira baixar um pouco, né? Pergunta, Adrilles, qual é a importância de atos como o seu, como o meu, de manter o pé firme e não se abaixar diante da horda de chacais e hienas? Ou seja, aqueles que se consideram incanceláveis. Qual é a importância disso para tentar mudar um pouquinho esse jogo e equilibrar um pouco mais as forças? Olha, sua pergunta é fundamental, porque o que eu recebi de conselho à época em que aconteceu o meu cancelamento, do tipo, fica quieto, fica discreto, não diga nada, peça desculpas. Eu falei, eu não vou pedir desculpas por algo que eu não fiz, eu não vou ficar quieto em relação a uma injustiça tremenda que se cometeu contra mim, porque eu posso dar o precedente para que outras injustiças aconteçam. Eu dei um tchau num programa de 30 minutos, em que eu falava na pauta do Monark, né, que a opinião desse garoto, embora não ache que ele seja nazista, foi extremamente irresponsável de estabelecer um princípio, uma agremiação política que faça propaganda de nazismo, ou seja, que faça propaganda, e esse é o limite da responsabilidade da liberdade. Você não pode fazer um partido político que vai querer matar um povo. Ou seja, eu falei 30 minutos exaustivamente sobre isso, esse programa não foi visto, esse programa sumiu. Aí, no momento em que eu faço um tchau, eu sou identificado como um nazista ou quem está fazendo uma basófia em relação a um gesto nazista. Uma coisa completamente sem o menor nexo. E aí eu tenho que pedir desculpas pelo equívoco das pessoas, dos ressentidos da internet, da turba de canceladores, da turba de esquerdopatas, antibolsonaristas, que quer fechar a tatuagem de nazista na cara de qualquer pessoa que não se adeque, que não se adapte a esse discurso progressista. E eu teria que pedir desculpas a toda a comunidade judaica por esse equívoco, que eu entendo o trauma que eles têm, mas não entendo exatamente estabelecer, a partir da premissa desse trauma, a falta de um julgamento. E esse é o problema do cancelamento, né, Constantino? Que você sofreu tão bem quanto eu, e sabe tão bem quanto eu. Você não tem direito a julgamento. Você é linchado, você é massacrado, você é execrado, e a sua voz não é ouvida. E aí eu não só não pedi desculpas, como falei exacerbamente contra o que é de mais maligno que eu vi nessa história do meu caso, não no seu também. Eu não tive a minha voz ouvida. A grande mídia, e eu falo grande mídia, que é Folha de São Paulo, é o Globo, é a TV Cultura, não só não me deu voz,
como disse que eu fazia comentários preconceituosos do tipo: o Brasil é essencialmente um país miscigenado, então não pode ser um país essencialmente racista, embora haja racismo no Brasil. Ou seja, tentaram adequar todo o meu passado opinativo, a um discurso que poderia parecer nazista. O nosso querido amigo do Constantino, Marco Antônio Villa, disse, um homem que se coloca como historiador, como jornalista, como intelectual, que eu não só fiz um gesto nazista, como fiz um discurso nazista. Ou seja, não existe praticamente na grande mídia uma boa vontade de estabelecer uma perseguição e uma investigação da verdade. Existe, em boa medida, uma perseguição midiática e uma militância ideológica, que pelo ódio ao Bolsonaro, o ódio de liberais limpinhos que não se adequam a um governo que eles acham que é muito populista, o ódio progressista, esquerdista, ou o ódio oportunista de pessoas que querem encher os seus manás, os seus bolsos com os manás de dinheiro de um governo que era cleptocrático, como o governo Lula. Ou seja, junta tudo isso, o oportunismo, o progressismo, o liberal limpinho intelectual que quer se afastar do governo e vai em cima de alguém que eventualmente faz um discurso humanista. E ele é identificado como alguém que talvez possa dar a entender que é um conservador ou que é um apoiador do governo. Eu não pedi desculpas, eu vou processar todas as pessoas que eventualmente me chamaram de nazistas, e são muitas as pessoas, e são órgãos da grande mídia. Ou seja, é impressionante o período nefasto que a gente vive, Constantino. Não é que eles não me deram voz, eles deturparam a minha voz, deturparam o meu gesto, fizeram o mesmo comigo. E fazem um princípio de perseguição. Se isso não é idiopatia ou oportunismo, eu não sei o que é. Adriles, fizeram o mesmo comigo, inclusive usando minha filha. Mas eu meti 16 processos, entre eles na Anitta. Pois é. Agora, diga, Adriles. Eu vou pedir o Lacombe, que é rico, para pagar uns advogados para mim. Pagaria com o maior prazer. Eu espero que você não passe mais por isso, não. Melhor assim. Tomara. Agora, 9h35, estamos aqui conversando com o Adriles Jorge. E você aproveita aí para compartilhar o link do 4x4, 9h35, horário de Brasília. Estamos ao vivo. Fiuza, você? Eu nem sei o que dizer, Lacombe. Acho que quando a gente está numa conversa em que, aparentemente, né, a gente tem procurado aí, né, respeitar o contraditório, mas acho que estão todos muito afoitos, né, em relação ao que são as premissas corretas. E eu só tenho a dizer que a premissa correta nem sempre é cristalina, né, e que é bom ouvir os outros e refletir. O que eu falo sobre esse assunto, eu não gosto de debater esse assunto, eu jamais debateria se eu não percebesse. Ele é usado como um truque demagógico. Eu posso fazer, né? Eu acho que eu tenho o dever de alertar sobre pessoas que têm... Pode abaixar o retorno um pouquinho, por favor? Pessoas que vivem, burgueses, né? Que vivem de forma muito parecida, até em regiões próximas das cidades, com direito às mesmas oportunidades, ao mesmo aparato material, e, de repente, se apresentam com um arcabouço teórico, filosófico. A única coisa que eu quero dizer aqui, Adriles, é o seguinte: onde é que está isso nessas pessoas, na vida delas? Onde é que está essa cisão? Onde é que está esse abismo ideológico, filosófico, doutrinário? Isso não é uma provocação a ninguém, não. Isso é só o seguinte: evidentemente que existem as ciências políticas, as filosofias e as doutrinas, mas o mal desse nosso tempo, e eu não vou falar de maneira... Não estou sentenciando, porque eu acho que a gente está meio com mania do absoluto, mas a minha desconfiança é que boa parte disso que tem a origem nos autores, que tem a origem nas correntes filosóficas e ideológicas, hoje é usado de forma demagógica.
por uma mesma burguesia. E o que um demagogo mais precisa na vida? Para poder ir para cima de você, Adriles. E não é só você, companheiro. Né? A gente sabe que a necessidade de mostrar problemas sérios, hoje que se passam especialmente na área de saúde, é altamente cerceada, ceifada. Então, não temos mais aí, né, não estamos mais sozinhos, né? Nenhum dos que pretendem fazer o seu trabalho com responsabilidade, que é só o que eu quero. E eu acho que os rótulos confundem. Mas por que eles confundem? Porque eles hoje são o principal truque. Com certeza. O principal truque para cancelar o Adriles ou o Constantino, a resposta está no livro do Constantino. Sim. E ele não renega, evidentemente, um best-seller dele chamado Esquerda Caviar. Esquerda Caviar é um paradoxo irônico para mostrar a figura do demagogo. E quando você se refere a um demagogo, reconhecendo nele doutrina, ideologia, ele te ama. Porque ele não tem nada. Ele é um suco de laranja. Ele não tem substância, ele não tem conteúdo, ele pode ser teu vizinho. Vive de um jeito parecido com você, na mesma cidade que você, mas ele tem aquela indumentária. Ele afeta aquilo e com isso ele ganha o poder. Então o que eu estou querendo chamar a atenção, e não é trivialidade e nem é papo de bar, sobre correntes ideológicas. Estamos falando disso o programa inteiro. A ideia, o reconhecimento precário, superficial, de um determinado credo, de uma determinada doutrina, serve hoje para que qualquer um, em qualquer esquina, em qualquer redação, em qualquer empresa, em qualquer departamento de marketing, tenha nas mãos a possibilidade de jogar um dogma na sua cara. Porque o dogma é só uma cartilha. É dizer, você afetou algo assim e eu sou o correto, eu sou o justo, eu sou o humano e você é o desumano. Certo? Foi isso que foi feito com você, Adriles. Com certeza. Foi isso que foi feito com você. Né? Um gesto, que juízes são esses? Né? Aquela pessoa fez um gesto, então ela é menor, ela é irresponsável, ela não merece pertencer, e todos né, que estamos julgando, somos os juízes. Por quê? Porque nós somos virtuosos, porque nós temos ideologia esquerdista, progressista. Não tem nada, companheiro. Não tem nada. Olha em volta, 90% desses que afetam isso para ter poder são burgueses iguaizinhos a todos esses que estão aí. Absolutamente todos esses que estão aí. E eles choram de felicidade toda vez que vocês viram para eles e dizem, vocês são istas, militantes. Eles não são militantes de nada. Esse a que eu estou me referindo são covardes. Está cheio. Que afetam o negócio, usam uma veste de um jeito assim ou assado, vai na onda da vez, defende um suposto credo e está pronto para acabar com a nossa raça. E eu, de novo, não estou me botando em nenhum grupo. Eu não sou de nenhum grupo, eu não sou de nenhuma tribo. Eu acho isso empobrecedor, eu acho isso fragilizante. Um homem como Adriles Jorge, um cara que pensa, que tem coração, deixar os oportunistas e os covardes enquadrarem, né, o Adriles como um cara, não, esse cara não serve porque ele é do segmento tal. Então é só isso que eu estou dizendo. É claro que existem as doutrinas, é claro que existem as ideologias, mas está tudo hoje misturado numa geleia propagandística, falsamente propagandística. Olha o João Dória. Dá uma olhada para o João Dória. O que é esse cara? Cara que é meio empresário, meio direita, meio bolsodória, meio
entra a pandemia, ele é meio pró-saúde, pró-vidas, vidas. Então, assim, quando você atribui, e assim, algumas cabeças que não são as de vocês, mas que são binárias, vão procurar onde é que vai botar o Dória. Então, assim, vamos botar o Dória no esquerdista, né? Esquerdista, porque ele está sendo contra o Bolsonaro, ele faz lockdown absurdo, bizarro, então o Dória é o esquerdista, só que ele não é nada, ele é um oportunista. Ele é um surfista, ele é um arrivista. E essas coisas todas que eu falei, não tem doutrina, companheiro. Não tem doutrina, mas dá poder. Mas, Fiuza... Então, o que a gente precisa hoje, na minha modesta opinião, eu respeito a de vocês, mas acho que todo mundo tem que respeitar a sua. Ninguém está dando palestra aqui. Então, na minha modesta opinião, a gente tem que quebrar uma corrente demagógica que hoje é superior ao que existe de fato, de filosófico, de ideológico e de doutrinário. É o demagógico, que serve como uma fantasia de carnaval para um prefeito de porcaria mandar na tua vida. Você acha que ele está investido de uma doutrina? Você acha que ele é um comunista? O último comunista que eu conheci foi o Luiz Carlos Prestes. Eles estão todos muito bem amparados pelas facilidades de onde elas vêm. Do Zuckerberg, do Bill Gates, do George Soros, do não sei o quê. Não, é o globalista. Não, companheiro, é o picareta, o bilionário, que quer ter o poder para ele, que quer mandar em você, que quer impedir com agências de milícia de checagem que você falhe. É um tipo de esquerdismo. Para continuar fingindo que existe uma cartilha de virtude na qual você não pode estar, você não pode existir, você não pode falar. E se você chama o Zuckerberg de esquerdista, ele ganha $1 milhão toda vez que você chama ele de esquerdista. Fiuza, deixa eu te falar. É só isso. Eu acho que a gente está concordando muito mais do que divergindo. Eu acho que eu concordo com você que esse bando de gente é oportunismo. Eu vou dar um exemplo muito simples. Quando o Lula disse, quando a Jane Fonda disse nos Estados Unidos, uma coisa muito parecida, que o Covid, por exemplo, que é um tema caro a você, foi um presente de Deus dado à esquerda mundial brasileira, e nas palavras do Lula, porque o Estado poderia ter seu valor bem avaliado pela população, ou seja, e a esquerda pressupõe um Estado forte, doutrinário, um Estado absolutista, um Estado que comanda, que faz exatamente os segmentos sociais. É nesse sentido que eu estou dizendo que existe sim, como você bem disse, uma demagogia, um oportunismo, nesses governantes, por exemplo, que fecharam, trancaram a vida das pessoas, tiraram o sustento das pessoas, tiraram a liberdade de ir e vir, tiraram o trabalho das pessoas e, eventualmente, arruinou todo mundo e depois disse a essas pessoas, eu estava salvando a sua vida. Esse é um princípio do neoprogressismo. Esse é um princípio de um tipo de ditadura sanitária que sufoca, por exemplo, o médio e o microempreendedorismo e que dá lucros, por exemplo, a grandes conglomerados, a grandes oligopólios, as redes sociais que querem agora monopolizar o princípio opinativo da verdade, redes sociais essas que tiraram, por exemplo, a sua voz do Twitter, ou seja, o Zuckerberg, o George Soros, o Jeffrey Dorsey, que é o dono do Twitter, eles riem exatamente desse tipo de autoatribuição de esquerdistas, que eles acham que estabelecem um princípio de ditadura progressista, sanitária, sexual, étnica, de comportamento, e eventualmente eles têm o senso de oportunidade de dominar o mundo, como se fosse um estado subliminar dominando a vida das pessoas. É esse o princípio progressista que se adapta a esse oportunismo que você tanto critica e bem critica, percebe? Ou seja, esse oportunismo, essa demagogia de um governante que eventualmente está vacinando crianças, que não sabe de efeitos a longo prazo, esse governante como João Dória, que trancou a vida das pessoas, que arruinou a vida das pessoas, que se molda a esse discurso pseudo-progressista, esquerdista, marxista cultural, como você quiser chamar, é esse oportunismo que se adapta e se molda a esse progressismo que domina a ideologia mundial e domina esses metacapitalistas mundiais que querem dominar a vida comportamental
e financeira das pessoas através desse discurso que pode ser encarado como falso, eu concordo com você, como esse progressismo. Mas é esse progressismo que alimenta esse princípio ditatorial, sanitário, comportamental, sexual, etc., que cancela pessoas, cancela a sua conta no Twitter e cancela a minha voz. Ou seja, uma coisa se alinha e se completa a outra. O oportunismo a essa ditadura subliminar pseudo-progressista que a gente vive no Brasil e no mundo. Eu preciso dar 2 recados, rapidamente, Fiuza, daqui a pouquinho eu passo de novo para você. Não conseguimos resolver o problema técnico com a Ana Paula, então a Ana Paula, infelizmente, não participa dessa parte final do programa, mandou um grande beijo para você. Um beijo enorme para ela. E a gente tem agora um recado importante, agora o jornalista Luciano Aro, da Gazeta do Povo, tem esse recado para você, vamos ver. Inquéritos nebulosos do STF, desmonetização de canais pelo TSE, decisões judiciais impedindo a publicação de conteúdos jornalísticos. Tudo isso está acontecendo hoje no Brasil com a benevolência de parte importante da sociedade, mas não da Gazeta do Povo. Aqui esses fatos são um ataque à liberdade de expressão, que precisa ser denunciado e criticado. A Gazeta já sofreu a pressão das milícias virtuais e da turma do politicamente correto. E agora a voz do jornal está ativa em defesa da liberdade, da sua liberdade de falar, da sua liberdade de ouvir. Apoie um jornal diferente, com convicções firmes e que não se rende ao politicamente correto. É muito importante você conhecer e apoiar o jornalismo da Gazeta do Povo. Não é por acaso que Constantino Fiuza e eu somos colunistas da Gazeta. E o meu conselho é o seguinte: não espere a próxima decisão do STF para assinar a Gazeta do Povo. Fiuza, você. Eu acho que tá dito, sim. Eu acho que é isso aí. O que a gente tem, o serviço que a gente quer prestar aqui ao público, a gente não, isso aqui não é um congresso, né? Não é uma aula. A gente está querendo prestar um serviço de esclarecimento. A gente tenta. É mostrar que isso aí é uma boutique. Isso que o Adriles acabou de descrever muito bem. Esses caras, eles estão sentados em cima de uma boutique de valores. A gente tem que reconhecer essa superficialização. A gente tem que reconhecer que esses caras, a tripe desses caras, desculpem aí o linguajar carioca, a tripe desses caras é poder e grana. Eles são comezinhos. Eles não são filosóficos, eles não são doutrinários, entendeu? Eles não são ideológicos, eles são gulosos. Como é que você explica um Bill Gates? Esse cara, ele montou uma boutique de falsas virtudes. Esse cara tem uma ONG, né, que pode ter ações positivas ou não vou fazer aqui a biografia do Bill Gates, mas a partir de uma vitrine que ele montou, ele virou um oráculo da saúde no mundo. Isso é um negócio gravíssimo. Eu acho que eu nem deveria estar falando isso aqui, porque as plataformas estão tão sensíveis, né, para usar o funk, né? Vou citar o funk, é bom às vezes, elas estão descontroladas. Tem um funk aí que está rolando que elas estão descontroladas. As plataformas, elas estão descontroladas, elas são virtuosas. Eu sempre digo isso aqui, né? Todos nós aqui, profissionais, Adriles é mais novo, Constantino também, mas Lacombe e eu, com certeza, né? Vivemos numa época em que não tinha essas plataformas, nós seguimos o caminho aí na imprensa, nas grandes redações, mas, olha, nós devemos essas plataformas. Tanto Lacombe quanto eu, né, elas são meios inteligentes, são meios pródigos, são meios inclusivos, democráticos. Nós aumentamos o nosso alcance com elas. Só que elas estão numa tentação, né, porque é isso. O que faz? O que você faz com muito poder? Né? Isso é um dilema para qualquer ser humano. E muitos seres humanos com muito poder se desumanizam. E eu vou mais nessa linha, entendeu, Adriles, Constantino e Lacombe? Sem querer pontificar aqui, eu vou mais nessa linha. Nego se desumanizou, entendeu? Nego quer o poder de qualquer maneira, vão controlar esse ambiente, vão fingir que tem uma cartilha aqui, eles não estão nem aí para esses valores.
não estão nem aí para isso. Vivem todos de uma maneira muito parecida. Burgueses, vou dizer 1000 vezes essa palavra. Vivem de uma forma muito parecida, mas querem dizer... Não, eu já falei aqui no programa, os empresários mais caretas que eu já conheci viraram investidores do sistema educativo e vem lá com as diretrizes todas descoladas, de comportamento identitário, não sei o que lá. Esses caras nunca foram isso na vida. Eles não estão nem aí para isso. A dissolução da família, tem alguns desses que eu sei que não vão dissolver a sua própria família, entendeu? Eles estão seguindo uma cartilha de mercadológica, reles, miserável, espiritualmente miserável. Então, o que eu quero sempre chamar a atenção, assim, Constantino sempre fala muito bem, existem métodos aí de dominação que vieram de pensadores associados à esquerda. Antônio Gramsci, eu acho que isso existe, e o Constantino sempre assinala muito bem, e o Adrilles também. Este método de dominação, etc., vem de uma ideologia. Tudo bem. Agora, aplicável hoje, aqueles que vivem, os cosmopolitas, né, que não estão isolados numa comunidade ideal, igualitária, porcaria nenhuma, que estão aí vivendo em liberdade, qual deles vai se exilar na Coreia do Norte? Qual deles vai para um lugar? Qual deles foi para a Cortina de Ferro quando jovem? Você não vê isso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, tá bom, você é um burguês capitalista, tem muito poder, e agora você quer criar uma cartilha para segregar pessoas, para perseguir pessoas, para fingir que você é a providência moral da humanidade. Pô, não vem com essa, companheiro. Não vem com essa. Não vem tomar conta da minha vida fingindo que você é providência moral, pô. Eu tô aqui há algum tempo já. Então, esses todos, eles não são aquelas aves raras de uma doutrina exótica, totalitária. Eles estão aí, eles são praianos, eles são da Vila Madalena, eles são de Los Angeles, eles são de Nova York. Eles estão vivendo no capitalismo, querendo usar uma suposta doutrina para mandar nos outros. São os moralistas, são os reacionários e são os desumanos da contemporaneidade. Adrilles, para a gente encerrar, o Milor Fernandes falava sempre que para o livre pensar, basta pensar. A questão toda é a seguinte, diante de tanta perseguição, tanta injustiça, tanta ilegalidade, tanto cancelamento, você, a partir de amanhã, nesse seu recomeço, vou chamar de recomeço, você, de alguma forma, vai sentir o seu pensamento sendo manipulado? Você vai parar para pensar, isso eu posso usar, essa palavra eu posso usar, essa expressão eu posso usar, isso eu posso dizer, será que eu tenho que ser mais claro nisso aqui? A gente não acaba sendo censurado no nosso pensar também? O pior princípio de censura é aquela censura que você impõe a si mesmo. É a autocensura através do medo. Não diga isso, não pense isso, você tem que se adaptar aos novos tempos, mas eventualmente o livre pensar, como diz o Milor, é apenas pensar livremente. E a liberdade de expressão é algo que pode sobrar. O Fiuza trouxe o advento das plataformas, das redes sociais, e as redes sociais fizeram um fenômeno muito interessante, que pela primeira vez o povo eu falo do Brasil, dos Estados Unidos, do mundo inteiro, teve uma voz de expressão que cabia a si mesmo. Pela primeira vez o povo, em massa, pensava por si mesmo, e eventualmente o povo elegeu, nesses últimos anos, um presidente conservador, que se diz conservador aqui, um presidente que se dizia conservador, também pode ser um conservador meio contestável nos Estados Unidos. Pela primeira vez, as redes sociais deram voz a um povo que não foi feito de fantoche por aqueles ventrílocos do povo, que eram pensadores universitários, intelectuais, professores, jornalistas, e também, pela primeira vez, estes mesmos jornalistas, estes mesmos intelectuais e professores tiveram, às vezes, sua voz sufocada, não a voz do seu livre pensar, mas a voz daquilo que eles queriam expressar, que o povo dizia que não era real. E não é por acaso
que as redes sociais, que eram uma plataforma, até o momento ainda são uma plataforma livre, começaram a perseguir vozes dissonantes. Eu estou em shadow ban no Instagram, eu até hoje não sei. O nosso querido Guilherme Fiuza está excluído do Twitter, por simplesmente ter feito contestações científicas, completamente científicas, a eficácia das vacinas, a eficácia da vacinação em crianças, uma série de coisas, exatamente porque existe uma oposição, a meu ver, a essa voz popular insurgente que sufoca essa possibilidade de um pseudo-progressismo que é hegemônico no mundo e que serve a esses oportunistas que o Fiuza bem disse, esses oportunistas que querem dominar o mundo, seja empresários, sejam políticos, sejam tiranos de toda espécie, que usam de um discurso aparentemente sedutor à juventude, discurso sanitário, discurso étnico, discurso antirracista, antimachista, anti-homofóbico, uma série de coisas que está impregnada na cultura midiática, na cultura mercadológica, na cultura universitária, que sufoca nossas liberdades. Então, respondendo diretamente a você, Lacombe, não. Eu acho que a gente tem que pagar o preço da nossa liberdade, e a liberdade é eterna de vigilância. A gente vive, sim, eu acho, numa tentativa de uma ditadura subliminar, mas a gente ainda tem os instrumentos democráticos para falar, para se contrapor, para se rebelar contra essa ditadura subliminar que vem desde as grandes marcas, desde empresários e chega até, infelizmente, no caso do Brasil, ao judiciário. No dia que a gente não puder mais expressar a própria voz, a gente abdica não só da nossa liberdade, como da nossa personalidade. A gente está prestes a viver, a gente cita muito, né, eu vejo Constantino citar muito 1984, do George Orwell, mas tem outro livro que eu acho fascinante, que é o Admirável Mundo Novo. A gente vive uma espécie de ditadura, premissa da ditadura do bem-estar social. Você pode fazer o que você quiser, você pode ter uma vida de prazeres sexuais, afetivos, uma liberdade progressista plena, mas você não pode contestar essa autoridade estatal, mercadológica, empresarial, de rede social, que quer adequar a sua liberdade a um conjunto de valores esse que é tão bem aproveitado por tiranos oportunistas. E esses tiranos podem ser desde CEOs de redes sociais, até governantes, gestores públicos, até empresários, até marqueteiros, até jornalistas. Então, enquanto houver a possibilidade de liberdade de expressão, eu vou tentar não me autocensurar, como nenhum de vocês aqui tentou, embora haja permanentes tentativas de fazê-lo. Adrilles Jorge, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no 4x4. Boa semana para você, uma nova semana. Né? Uma nova semana para mim começou bem com você, com o Fiuza, com a Ana Paula, com o Constantino, que são referências da liberdade de expressão e que são referências de jornalismo para mim, para a minha vida. Eu queria fazer um agradecimento especial ao Fiuza, que teve uma declaração pública, porque eu recebi todo mundo um afeto profundo, íntimo, e o Fiuza foi lá na rede social que hoje o tolheu e falou da estima que ele tem por mim. Eu queria dar um beijo enorme no coração dele. A gente discorda um pouquinho das periferias, mas no centro a gente está junto, eu acho, nessa perseguição à liberdade inclemente que a gente tem, né? Obrigado, Fiuza. Boa, Adrilles. Obrigado, Constantino, também, um enorme amigo que eu tenho, um grande apoio, e a você, Lacombe, e a Ana Paula, essa voz silenciada pelo acaso, pelo menos ela não foi censurada. Gente, termina aqui o programa 4x4, a 4ª edição da nossa 2ª temporada. Muito obrigado pela sua companhia. Boa noite, Guilherme Fiuza. Boa noite, Lacombe. Queria agradecer as palavras aí do meu querido parceiro, que eu admiro muito, Adrilles Jorge. Eu, de fato, expressei isso. Acho que o Adrilles é um cara que pensa, e é um cara que tem coração. Então, ele vai sempre ser importante, sempre vai ser importante, porque ele não é calculista na sua maneira de falar. E agradecendo também a menção sobre o Twitter, só para esclarecer, Adrilles, que, pelo menos até aqui, a minha conta não está excluída da plataforma. Eu estou sem acesso, meu acesso está bloqueado, a partir de um post que foi sobre óbitos entre vacinados na Inglaterra. Isso parece ser um tabu, e eu nem quero YouTube, não falei nada, tá? Eu não quero realmente provocar nada, eu estou tentando prestar um serviço.
mas de fato, nesse momento, eu estou sem acesso à conta, e isso é uma coisa triste, porque é uma questão de saúde pública que eu acho que a população se interessa. E, evidentemente, para responder a todos, que sobre as ações da sociedade contra desmandos, contra o Supremo Tribunal Federal, eu citei aqui o desembargador Fernando Carione, num pronunciamento que eu acho que deveria ser comum entre autoridades ou não autoridades, advogados, profissionais liberais, todos deveriam se manifestar se acham que há impostura e abusos no Supremo Tribunal Federal. Mas eu queria dizer que o 7 de setembro, a manifestação do 7 de setembro, caudalosa, e eu já citei aqui que eu não estou falando em nome de corrente A, corrente B, partido A, partido B, foi, sim, uma demonstração de força de uma sociedade que reconhece, enxerga as ameaças vindas do STF à liberdade. Então, sim, a questão que o Constantino ressalvou, a sociedade se manifesta caudalosamente como foi no 7 de setembro, mas ainda, como sociedade, está aquém do que precisa ser feito, porque, talvez mais pelas instituições, pelas autoridades e pela elite, digamos assim, está faltando o repúdio a uma conduta do Supremo com a qual a gente não pode transigir. Boa noite, Lacombe, boa noite, Adriles, Consta, boa noite, querida Ana, volte logo e até domingo que vem. Boa semana, Fiuza. Boa noite, Constantino. Boa noite, Lacombe. Adriles é uma pessoa muito querida. Quem conhece ele sabe como ele é doce. E a tentativa de destruí-lo, né, assassinato de reputação, foi uma coisa realmente abjeta. Boa noite, Fiuza. Boa noite, querida Ana Paula, que hoje teve aí, infelizmente, um problema técnico e acabou de me mandar, finalmente, aqui para o nosso telespectador, o excerto todo da fala do Fernando Carione. Vamos lá. Juízes não são eleitos quando eles usurpam as funções das autoridades eleitas, estão, na verdade, fraudando da democracia representativa e o voto popular. Mas os juízes e tribunais ativistas não estão nem aí para o voto da maioria da população. Aliás, eles gostam de ser contra-majoritários, outro discurso enganador do ativismo judicial. O tribunal ativista não quer aplicar a lei e sim impor sua visão de mundo, suas convicções ideológicas sobre aborto, drogas, segurança pública, algemas e até sobre urnas eletrônicas. Se a lei não coincide com essas convicções, pior para a lei. Então, pelo menos não ficamos devendo o trecho que a querida Ana Paula ia ler mais cedo. Boa noite a todos. E, Adriles, daqui para frente, a gente se despede assim, porque se a gente for confundido com algum terrorista do Black Panther, com o Dirceu, com Cesare Battisti, o Supremo Tribunal Federal e os canceladores vão mandar um beijo. Eu tô entre os símbolos do socialismo e isso aqui, mas isso aqui não é paz e amor, não. Isso aqui é victory, do maior pacifista da história, que chama Winston Churchill, que para conquistar a paz, achava que precisava de um confronto bélico. Sou eu, Winston Churchill. Victory. Boa.